Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos aqui no santuário de Nossa Senhora de Fátima, sejam todos bem-vindos. Celebramos com alegria a Santa Missa hoje, em que a Igreja celebra a memória de um grande Papa, São Gregório Magno. Peçamos a Ele que interceda por nós, para que possamos também nós crescermos na graça do Senhor e na santidade nas nossas vidas. E para viver a santidade, o Senhor nos convida à contrição e o arrependimento de todos os nossos pecados. Por isso, no início desta celebração, reconheçamos com humildade todas as nossas faltas e supliquemos a misericórdia de Deus. Kyrie eleison.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e onipotente, que velais pelo povo com infinita misericórdia e o governais com inefável amor, por intercessão do Papa São Gregório Magno, concedei o espírito de sabedoria àqueles que escolhestes como mestres e guias da Igreja, para que o progresso dos fiéis seja a alegria eterna dos seus pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós, cheio de fraqueza e de temor, e a tremer de veras. A minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria, mas na poderosa manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Quanto amo, Senhor, a vossa lei, nela medito todo o dia. Vós me fizestes mais sábio que meus inimigos, porque tenho sempre comigo os vossos mandamentos. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Tornei-me mais sábio que todos os meus mestres, porque medito sempre as vossas ordens. Sou mais sensato que os anciãos, porque observo os vossos preceitos.
Desviei os meus pés de todo o mau caminho, a fim de guardar a vossa palavra. Não me tenho afastado dos vossos juízos, porque sois vós quem me ensina. Quanto amo, Senhor, a vossa lei. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo, me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos,
no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade está edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a página do Evangelho que a liturgia de hoje nos oferece, podemos interpretá-la de muitas maneiras, porque é riquíssima. São tantos os elementos aqui que, ao meditar a palavra, nós percebemos como que o Senhor nos ensina com esse acontecimento. O Senhor Jesus volta à sua terra, Nazaré, aquela terra que o viu crescer, e ali na sinagoga de Nazaré, ele pega a palavra, lê aquela palavra, e ao final diz que essa palavra do profeta Isaías se cumpre na pessoa dele, o Messias enviado pelo Pai. É interessante que o Evangelho diz que toda a sinagoga, todos que ali estavam com os olhos fixos no Senhor Jesus. Eles queriam ouvi-lo, eles queriam saber quem era, o que aquele homem tinha para oferecer. Inclusive aquelas pessoas que já, desde o início, queriam aquilo que nós vimos no final do Evangelho, matá-lo. O Senhor Jesus não se intimida. É verdade que ele poderia fazer um discurso mais tranquilo. Ele sabia que o clima dentro da sinagoga não estava propício para ele. Mas ele tem uma coragem tremenda. Além de dizer que ele é o Messias, aquele que esperavam, ele tem a coragem de citar dois personagens da Escritura, Elias e Eliseu, que mostra que a salvação, que a ação de Deus aconteceu fora do povo escolhido. Então o Senhor Jesus já começa a alargar a salvação que o Pai deseja para todos os povos e não somente para Israel. Ao ouvirem aquilo, o evangelista de hoje diz que eles ficaram furiosos. Pegaram o Senhor Jesus, o levaram até o cume da colina e queriam precipitá-lo dali. Mas a coisa mais importante, ao meu ver, meditando essa página do Evangelho, é como ele termina. O Senhor Jesus poderia, depois de ter tudo aquilo, se defender. Ele era filho do Deus Altíssimo, ele tinha a sabedoria do Pai, ele poderia argumentar, ele poderia até mesmo querer evangelizar, querer proclamar a palavra e conseguir mais seguidores. Mas o Senhor Jesus conhecia o coração daqueles homens, ele sabia que no coração daqueles homens não tinha espaço, eles não queriam acolher aquela palavra que ele estava ali para proclamar, e por isso que o Evangelho termina dizendo: mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. O Senhor Jesus não perdeu tempo querendo convencer aqueles que não queriam ser convencidos. O Senhor pode fazer milagre, Ele é Deus, mas Ele sabe, e desde o início da história da salvação, Deus quis contar com a cooperação, com a resposta de cada homem. Assim foi com o Senhor Jesus. Ele sabendo daquilo que tinha no coração daqueles homens, ele passou no meio deles e continuou o seu caminho. Às vezes a gente perde muito tempo com discussões que a gente sabe que não vai dar em nada. Às vezes a gente perde muito tempo lutando contra pessoas que não querem ouvir as nossas argumentações. Às vezes a gente passa muito tempo sofrendo por aqueles que não querem nos acolher.
É verdade que nós não podemos desistir, especialmente quando nós amamos. Nós temos que insistir, mas existem ocasiões da nossa vida que não adianta. Uma outra página do Evangelho diz que o Senhor Jesus não fez milagre ali porque não podia. Não é que ele não podia enquanto Deus, ele era potente, ele pode todas as coisas, mas ele sabia que aqueles homens que lá estavam não queriam acolher a sua palavra. Ler esse Evangelho no dia de São Gregório Magno é providencial, porque esse grande homem, que não tinha muitas pretensões na sua vida, era um monge. O ideal da vida daquele homem era rezar, mas ele acolheu o chamado de Deus e se tornou Papa. E enquanto Papa, ele realizou grandes coisas, ele realizou grandes obras, porque ele sabia que ele deveria enfrentar as dificuldades, passar no meio das dificuldades e continuar o seu caminho. Que São Gregório Magno, a Virgem Maria, que aprendeu isso na escola do Senhor Jesus, que passou no meio das dificuldades e continuou o seu caminho, que eles intercedam por nós, para que não desistamos, para que não percamos tempo, mas que continuemos a nossa vida sabendo que o Senhor está conosco, Ele não nos abandona. Hoje temos a alegria de testemunhar as bodas de pratas desse casal, do José Manuel e da Lídia Afonso, que vem até aqui, a casa de Nossa Senhora de Fátima, agradecer a Deus pelos 25 anos do seu casamento. Eu acredito que aquela jovem é a filha de vocês, então já tem um fruto desses 25 anos. Somos todos convidados a rezar e agradecer a Deus pela vida desse casal. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos em silêncio por esse casal. Como há 25 anos agora, eles farão a troca das alianças e pediremos a bênção do Senhor. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Agora um ao outro vão entregar as alianças. Podem dar as mãos? O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Vamos dar uma salva de palmas a esse casal. Parabéns. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor.
Fiquemos em pé, irmãos. Irmãos e irmãs, foi numa celebração da palavra em Nazaré que Jesus proclamou pela primeira vez a sua missão, mas os seus conterrâneos não o receberam. Peçamos ao Pai que nos ajude a acolhê-lo na celebração e na vida, dizendo juntos: ouvi-nos, Senhor. Pelos leitores que nas celebrações proclamam a palavra, pelos salmistas que cantam o salmo responsorial e pelos acólitos que servem a Cristo no altar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que anunciam o mistério de Deus com palavras simples, pelos que nada mais sabem do que Jesus Cristo crucificado, e pelos que se apresentam diante dos outros a tremer de veras. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não baseiam a sua pregação na sabedoria humana, pelos que antes de falar pedem ao Espírito que os inspire, e pelos fiéis cuja fé tem profundamente o poder de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas viúvas, pelos cegos e pelos leprosos, por aqueles que na palavra escutam Jesus que lhes fala, pelos que na homilia revigoram a sua esperança. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, por quem lhes preside na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, pelas mulheres cristãs que tornam acolhedor este lugar. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Celebrando a memória de um santo Papa, especialmente aqui nesse santuário, rezemos pelo nosso atual Papa, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pela sua missão, para que mesmo incompreendido, ele continue o seu caminho como o Senhor Jesus Cristo, hoje no Evangelho. Rezemos. Senhor nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito do vosso Filho, e livrai-nos das mãos dos que nos querem fazer mal. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso.
Permiti, Senhor, que ao celebrarmos a memória de São Gregório Magno, seja para nós fonte de santidade esta oblação que instituístes para libertar o mundo de seus pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dai-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomando o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Gregório e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Uma geração anuncia a outra as vossas obras, e todas proclamam o vosso poder. Falam do esplendor da vossa majestade e anunciam as vossas maravilhas. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo.
Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar aos pobres o Evangelho do Reino. Oremos. Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina e fazei que, ao celebrarmos a memória de São Gregório, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Abençoa agora os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria e de São Gregório Magno, que desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. A todos um bom e santo dia, e de em paz, que o Senhor e a Virgem Maria sempre vos acompanhem.